E aí, pessoal, tranquilidade total? Bom, meu nome é Letícia e atualmente eu moro aqui na Áustria. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre o au pair nos Estados Unidos e o au pair na Europa. Para quem não sabe, eu fui au pair nos Estados Unidos e atualmente eu estou sendo au pair aqui na Europa, perto de Viena eu moro. E então nesse vídeo eu gostaria de mostrar as diferenças, né, entre o programa de au pair na Europa e nos Estados Unidos e ajudar um pouco as meninas que estão perdidas na trilha, né, de au pair e não sabe por onde começar e não sabe qual seria o melhor lugar para ser au pair. Então eu vou mostrar mais ou menos quais são as principais diferenças e eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Como está sendo a minha experiência, como foi a minha experiência nos Estados Unidos. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, é só continuar assistindo o vídeo. Pois bem, então vamos começar do começo. Eu acho que uma das principais diferenças entre o au pair nos Estados Unidos e o au pair na Europa é que para você ser uma au pair nos Estados Unidos, necessariamente você precisa de uma agência, né? E normalmente essas agências, elas estipulam alguns requisitos, né? Porque a empresa, e como eles sabem que pra gente tirar o visto a gente depende da agência, eles colocam os critérios que eles querem, né? Então, um dos principais requisitos que eu acho que às vezes acaba dificultando a vida de muitas meninas é a carteira de motorista, né? Tem várias meninas que às vezes não conseguem tirar a carteira por N motivos, né? Às vezes fica nervosa, ou às vezes não tem condições financeiras ou tempo de conseguir, né, fazer todo o processo. E às vezes elas acham que o sonho de au pair acabou porque elas não têm a carteira de motorista, sendo que, por exemplo, para a Europa, para vários países você não precisa ter a carteira de motorista, né? Eles não exigem. E para vários países você justamente não precisa de uma agência, né? Colocando todos esses requisitos, esses critérios que elas querem, né? Então, acho que essa é uma grande diferença entre os Estados Unidos e a Europa, né? Que é a necessidade de ter uma agência intermediando todo esse processo, né? Isso pode ser uma vantagem também, eu não vou mentir, que às vezes você ter um suporte de uma agência, né? Como por exemplo nos Estados Unidos, pode ser muito proveitoso, né? Se você estiver passando por alguma situação de rematch, sei lá, se a família te expulsar de casa, se você tem um suporte de uma agência boa, isso pode ser uma vantagem também. Mas de um modo geral, em termos de requisitos, a agência, né, nos Estados Unidos acaba dificultando a vida de muitas meninas por causa dos requisitos que elas colocam, né? Como por exemplo a quantidade de horas com crianças, né? Algumas agências pedem um número de horas diferente para meninos e um número de horas diferente para meninas. Então, a questão da agência é algo que pesa muito no processo de diferença entre o au pair nos Estados Unidos e o au pair na Europa, por causa dos requisitos que elas estipulam. E eu acho que os requisitos que mais dão problema, assim, que eu via, né, que as meninas às vezes tinham mais dificuldade, era a questão da carteira de motorista, né, que, se eu não me engano, não é uma obrigatoriedade por lei, né, porque tem, acho que uma ou duas agências que você consegue ser au pair sem ter a carteira de motorista. Então, é algo que varia muito, só que as agências grandes normalmente exigem, né, que você tenha a carteira de motorista. Então, a questão da agência é algo que diferencia muito, né? Até a questão de visto também, né? Tem algumas agências que, se você falar que teve o visto negado, elas não querem aceitar. Enfim, né? Essa questão da agência é uma grande diferença entre os dois lugares, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Porque na Europa não são todos os países que exigem que você tenha uma agência para fazer o intercâmbio de au pair, o que pode ser muito bom em termos de requisitos, né? Acaba facilitando a vida das meninas que às vezes não têm todos os requisitos que os Estados Unidos, né, que as agências dos Estados Unidos exigem, mas às vezes é ruim, por exemplo, por uma situação de emergência, né? Porque eu via, por exemplo, várias meninas que às vezes eram expulsas da casa da host family, eu tinha rematch, elas tinham um suporte da agência, né? Elas tinham uma LCC para ajudar, para intermediar, né? Se às vezes a família não entendia muito bem a ideia do programa de au pair, a agência ia lá e fazia meio que esse meio de campo. Então, a principal diferença entre os dois, né, na minha opinião, é o fato de ter agência. E a agência pode ser muito ruim em termos de requisitos, porque às vezes as meninas que não conseguem preencher todos os requisitos que a agência exige,
Às vezes elas ficam limitadas, né, no programa, ou às vezes não conseguem fazer, mas pode ser muito bom, né, o fato de ter uma agência pelo suporte que a agência dá quando você está no país, né? Então acho que é isso a principal diferença, né? Uma das principais diferenças entre o au pair nos Estados Unidos e o au pair na Europa. Seria a agência e os requisitos. Outra diferença também que eu acho que é o valor do pocket money. Se você quer fazer um intercâmbio de au pair para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, para guardar dinheiro, né? Às vezes para sua família ou para algum sonho que você quer realizar, eu acho que os Estados Unidos é um dos lugares que paga muito mais o salário, né, de au pair do que em qualquer lugar do mundo, né? Eu não sei, não conheço outro lugar que paga um salário tão alto para au pair quanto nos Estados Unidos. Em contrapartida, se trabalha muito nos Estados Unidos para ganhar esse salário, né? Eu acho que gira em torno de $800, né, o salário da au pair. Em alguns estados você pode ganhar até mais, né? Eu acho que em Nantucket, eu não lembro, gente, em Boston, alguma coisa assim, tem um estado que você ainda ganha mais, que você ganha por hora, o valor da hora da au pair naquele estado é diferente, então você pode ganhar ainda mais do que $800. Sendo que na Europa o salário é um pouco mais baixo e, em contrapartida, a maioria dos países exige que você trabalhe menos horas, né? Então é aquele equilíbrio. Você quer trabalhar mais e fazer mais dinheiro, é melhor você ir para os Estados Unidos. Agora, se você quer ter um equilíbrio para aproveitar o seu intercâmbio, né, para estudar, enfim, a Europa é uma ótima opção porque o salário é um pouco menor, mas você trabalha menos horas de um modo geral. Outro critério também que eu acho que é bem diferente nos dois lugares é, por exemplo, a possibilidade de viajar. Nos Estados Unidos, eu acho que você tem muita possibilidade de viajar dentro dos Estados Unidos, né? Você pode explorar. Os Estados Unidos é enorme, né? A quantidade de estados que eles têm, né? E as diferenças, né? Por exemplo, se você for para Califórnia e você for para o Texas, parecem países completamente diferentes. Então, é muito bacana essa opção, né, de viajar nos Estados Unidos. E uma coisa que eu também acho que o dinheiro rende muito lá, por a gente fazer um salário mais alto para viajar, eu acho muito mais tranquilo, né? Porque você ganha muito dinheiro, as coisas lá são um pouco mais baratas, então dá para viajar bastante, né? Por exemplo, nos meus anos de au pair nos Estados Unidos, eu consegui viajar bastante dentro dos Estados Unidos. Eu consegui viajar para a Europa pela primeira vez, né? Eu fiz uma Eurotrip com o meu salário de au pair nos Estados Unidos, então foi muito bacana. Na Europa, eu acho que eu me surpreendi, não sei se é porque eu moro na Áustria, né, perto de Viena. Eu não achei tão barato assim para viajar. Obviamente, é muito mais barato do que no Brasil, mas eu não sei se é por causa que depois do Covid tá mais difícil, né? Eles estão cancelando muitos voos. Então, eu não achei os tickets de viagem tão mais baratos assim. Mas em contrapartida, por exemplo, na Áustria, a gente tem muito mais tempo, né, de férias para viajar. Então, se você se organizar direitinho, né, não é que nem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguem fazer tudo, né? Você consegue comprar roupa, você consegue viajar, você consegue guardar dinheiro e ainda mandar um pouquinho de dinheiro pro Brasil. Aqui não, como o salário é menor, em razão da gente trabalhar menos horas, é difícil conseguir fazer tudo, né? Você tem que escolher a sua prioridade. Eu quero, sei lá, estudar alemão, eu quero só comprar roupa, eu quero só viajar, porque não dá pra fazer tudo porque o salário é um pouco menor. Mas mesmo assim, se você se organizar direitinho, dá pra viajar porque a gente tem bastante tempo. Então você consegue ver, né, as épocas de baixa temporada, né? Porque eu acho que são 4 semanas de férias. Em contrapartida, nos Estados Unidos são apenas 2 semanas de férias, né? Então você consegue se organizar muito bem e distribuir os dias, né, para os dias que são mais baratos e viajar também, né? Então acho que em relação à possibilidade de viajar, os dois lugares são bons. Só que, por exemplo, na Europa acho que você tem que dar mais prioridade. Por exemplo, eu quero viajar, dá prioridade só para viajar. Nos Estados Unidos meio que você consegue fazer tudo, né? O dinheiro, como é um valor maior, rende mais, né?
Outra diferença, né, entre os dois lugares também é a possibilidade de imigrar, né, depois do ano de au pair, né. Muitas meninas vão, né, com a intenção de ser au pair, mas depois elas querem imigrar para o país, né. Nos Estados Unidos eu acho bem complicado a possibilidade de você imigrar, né, depois, né, conseguir o green card, depois a cidadania. É muito complicado você fazer isso por conta própria, né? Tem muitas meninas que conseguem se casar e tudo mais, aí seria outro processo. Mas você fazer isso por conta própria, sozinha, né? Eu acho um pouco mais complicado porque é um processo muito, muito longo e às vezes não é um processo certeiro, né? Às vezes você vai, aplica para o visto de estudante, você gasta um dinheirão e às vezes eles vão e negam o seu visto de estudante. Às vezes você vai, faz o visto de estudante e às vezes você não consegue acompanhar, né, porque suas notas são baixas, aí você vai e perde o visto de estudante, você não consegue o green card, não consegue... Então, é muito complicado o processo de imigrar nos Estados Unidos, né, se você vai por conta própria, sozinha, e ficar lá depois, eu acho muito complicado. Mesmo se você faz um planejamento tudo certinho, tem muitas variantes que podem acontecer no meio do caminho. Então, pra mim, eu achei muito complicado de ficar lá, né? Quando eu sempre pensava em ficar lá a longo prazo, parecia muito distante da minha realidade, não sei. E na Europa, pode ser também, tem muitas variáveis também, mas existem alguns países, né, que às vezes eles têm algumas profissões em demanda, que eles ajudam, né, você a ficar depois do au pair, né? Então, acho que, por exemplo, a Alemanha e a França, existem inúmeras possibilidades que você pode aplicar, né, se você realmente quer imigrar e depois conseguir o passaporte por conta própria, né, sem se casar, enfim, ou ter algum parente te ajudando, um familiar. Se você vai sozinha, eu acho que tem muito mais oportunidade de ficar, né, depois do au pair do que nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso é algo que, se você quer, né, fazer já um planejamento de, eu vou fazer au pair nesse lugar e depois eu vou emigrar, é algo que deve ser levado em consideração, né? Na Europa, eu acho que em alguns países existe muito mais a possibilidade de ficar depois do au pair, né? Por conta própria. Eu acho que uma coisa também que é diferente, que deve ser levada em consideração, é a disponibilidade de famílias, né? Eu acho que nos Estados Unidos as famílias precisam muito de au pair, porque a maioria das pessoas trabalham muito, elas têm uma carga horária muito pesada. E faz meio que parte da cultura dos americanos, eles gostam de ter alguém ajudando a cuidar das crianças e tudo mais. Então, eu acho que tem muita, muita família nos Estados Unidos e tem agência, a agência sempre tá procurando família. Então, às vezes, a família não tem a necessidade, mas a agência meio que capta essas famílias pra entrar no programa. Então, acho que tem muito, muito mais família do que na Europa, digamos assim, pelo menos na minha opinião. E dependendo do país da Europa que você quer ir, é ainda mais limitado, né? Por exemplo, acho que na Bélgica, quando eu fui pesquisar famílias na Bélgica ou na Holanda, o número de famílias era bem, bem mais limitado. Então, eu acho que nos Estados Unidos tem muito mais família do que na Europa. Mas, em contrapartida, são mais requisitos que você tem que preencher para ser au pair nos Estados Unidos do que na Europa. Então, se colocar na balança, em termos de dificuldade, eu não sei, eu não consigo dizer, sabe? É mais fácil ser au pair nos Estados Unidos ou mais fácil ser au pair na Europa. Porque os dois têm só diferenças, digamos assim, né? Tem muito mais requisitos, mas tem mais famílias, né? E o outro tem menos requisitos, né, em alguns países, digamos assim. Só que dependendo do país, às vezes não tem muita família, né? Às vezes, se tem muita família, eu acho que a questão também é essa, né? Às vezes é em um lugar muito afastado. Então, a maioria das meninas não querem ir pra esses lugares super afastados, né? Diferente nos Estados Unidos, que a maioria mesmo em subúrbio, né, você consegue se virar, né? Não sei se vocês entenderam. E acho que a última, né, diferença, né, que eu gostaria de falar seria a possibilidade de aprender idiomas diferentes, né? Nos Estados Unidos você até pode aprender outros idiomas,
Mas de modo geral você vai aprender meio que o inglês, né? Então, se você quer só aprender o inglês e não tem interesse em aprender outro idioma, os Estados Unidos seria o lugar perfeito, né? Em contrapartida, se você for para vários países na Europa, né, eles falam mais de um idioma, né? Se você for, por exemplo, para a Bélgica, eles falam vários idiomas. Se você for para Holanda, né, eles falam holandês e falam inglês, né? Fluentemente, né? A maioria das pessoas. Se você for para a Alemanha, né, você pode aprender alemão e o inglês. Então, se você quer ter um currículo, por exemplo, diferenciado, às vezes na Europa poderia ser melhor por causa dessa diversidade de idiomas que você pode aprender, né? Mas você também pode aprender, por exemplo, nos Estados Unidos por conta própria, mas vai ser mais difícil de você ficar fluente, né, nesse idioma do que morando num país que fala, né, esse idioma. Então, acho que no mais, as principais diferenças são essas, né? Eu não quero me estender muito, né? Eu acho que quando eu tava no processo de decisão, né? Eu tava muito entre ser au pair na Holanda e ser au pair nos Estados Unidos. Mas pra mim, o fato que pesou muito, que eu coloquei na balança, foi o salário, né? Porque o salário nos Estados Unidos é um salário muito alto, se a gente comparar com os outros países. E eu vi que eu conseguiria realizar muito mais sonhos com o salário do au pair nos Estados Unidos. E outra coisa que eu também levei em consideração foi o idioma, que eu queria muito ficar fluente em inglês. E eu achei que seria muito melhor ir para um país que fala, né, só o idioma inglês do que ir para um país que fala inglês, mas não tem o inglês como uma língua oficial, né? Então, por isso que foi o que mais pesou na minha decisão de não morar nos Estados Unidos, né? E a minha opinião, né, agora, depois desse tempinho que eu tenho vivido aqui na Áustria, se eu for comparar a minha experiência entre os Estados Unidos e como está sendo a minha experiência na Áustria, nos Estados Unidos foi muito bom, eu cresci muito, aprendi muito o idioma muito rápido, mas era uma rotina muito cansativa, porque eu trabalhava muitas horas, né? Nos Estados Unidos a carga horária é diferente, é bem maior. Então, foi bom lá, pelos sonhos que eu consegui realizar, mas em termos de qualidade de vida, eu acho que aqui na Áustria eu tenho muito mais qualidade de vida. Óbvio que eu não tenho dinheiro, às vezes, para comprar tudo que eu quero, né, pra, enfim, né, fazer as coisas que eu fazia lá nos Estados Unidos. Mas aqui eu sinto que eu tenho mais qualidade de vida, né? Então, por exemplo, agora eu tenho tempo para investir em um canal no YouTube. Eu tenho tempo para trabalhar nos meus hobbies, tenho mais tempo para estudar alemão. Então, essa acho que é a principal diferença que eu vejo entre os dois lugares. Ambos eu tive, tipo, eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito o au pair nos Estados Unidos. Acho que foi uma das melhores coisas, né? Sem sombra de dúvida, uma das melhores decisões, né, que eu tomei na minha vida. Mas acho que são só experiências diferentes, né? E ambas são boas, né? Então, se você tem vontade de ser au pair, você tem que colocar na balança o que realmente é importante pra você. E as diferenças são basicamente essas que eu falei no vídeo, né? Então, se você gostou do vídeo, pessoal, é só continuar se inscrevendo no canal, né? Me sigam nas redes sociais e eu vou adorar continuar conversando com vocês, pessoal. E é isso aí. Tchau, tchau.